Olá a todos, eu sou o professor Rodinei e hoje nós vamos para mais uma aula de geografia. Dessa vez a nossa temática é a revolução técnico-científica e as redes no contexto do capitalismo. Para isso, nós vamos acompanhar aqui o nosso material que vai nos trazer todas as explicações necessárias a respeito dessa temática. Então, nós temos a revolução técnico-científica e as redes. Para exemplificar melhor o que é a revolução técnico-científica, eu trouxe aqui esse infográfico que mostra a evolução de um dos aparelhos eletrônicos e de informática mais utilizados no mundo todo, os telefones celulares. Como vocês podem ver nas imagens, a partir da década de 90, foram desenvolvidos uma gama de modelos de telefones celulares diferentes. A partir dali, cada um deles trazia um número maior de recursos tecnológicos e inovações. Essa marca, esse fenômeno, a inovação de produtos, não é exclusiva do ramo de tecnologia. Toda a indústria mundial começa a passar por uma aceleração nas inovações em seus produtos, desde as indústrias de produtos mais simples, como de alimentação, até as novas indústrias que surgiram na terceira revolução industrial, como a biotecnologia, por exemplo. Então, uma das características da terceira revolução industrial é o aumento da velocidade no desenvolvimento de produtos, especialmente dos produtos tecnológicos, mas, no geral, de produtos industrializados de forma generalizada, ok? Mas o que é, afinal de contas, essa terceira revolução industrial? Como nós podemos entender esse fenômeno? Muito bem. A terceira revolução industrial é a atual fase de funcionamento da indústria mundial. Surgida lá no século XVIII na Inglaterra, a indústria, a partir de então, passou por vários momentos de transformação, imprimindo um ritmo cada vez maior de produção e de utilização de recursos naturais. A partir dos anos 70 do século XX, com as consequências do fim da Segunda Guerra Mundial e da disputa tecnológica entre Estados Unidos e União Soviética, nós inauguramos uma nova modalidade de produção industrial, a chamada Terceira Revolução Industrial ou Revolução Técnico-Científica. Essa etapa da indústria recebe o nome de Revolução Técnico-Científica porque é baseada especialmente nesses dois fatores: o desenvolvimento da ciência aplicada no desenvolvimento de novas tecnologias, ok? Esse infográfico nos mostra como ocorre a evolução da indústria nessa nova etapa, a revolução técnico-científica, que trouxe evolução em campos importantes da nossa sociedade, como, por exemplo, a evolução dos meios de transporte, que têm se tornado cada vez mais eficientes e velozes, permitindo viagens não só em territórios nacionais, mas em territórios internacionais a velocidades cada vez maiores, facilitando não só o translado de pessoas, mas também de mercadorias. Outro aspecto muito importante da revolução técnico-científica é o desenvolvimento dos setores de informação e telecomunicação. Entre as grandes empresas do planeta hoje estão gigantes da informação, como, por exemplo, a Google e o Facebook, certo? Essas indústrias, essas empresas são responsáveis por nos dar acesso a qualquer informação do planeta através da internet. Ainda no ramo da informática, nós temos as tecnologias de telecomunicação, como os aparelhos celulares, os computadores e os softwares, os programas de computador de mensagens instantâneas, como, por exemplo, o WhatsApp, que permite uma comunicação cada vez mais rápida, em alguns casos até instantânea.
Isso trouxe inovações, revolução na forma como as pessoas e as sociedades se comunicam e também na transferência de dados em tempo real. Para atingir esse nível de evolução, o principal fator foi o aumento nos investimentos em ciência e pesquisa, que vão resultar em novas descobertas nos setores de tecnologia e nos demais setores. Entre os resultados desses investimentos em ciência e pesquisa, nós podemos destacar o surgimento de indústrias de ponta, como a genética, a biotecnologia e a de materiais finos, como a química fina. E também o desenvolvimento de novas fontes de energia, muitas delas renováveis. Entre essas novas fontes de energia estão, por exemplo, a energia eólica e a energia solar, completamente renováveis e com menores impactos resultantes sobre o meio ambiente. As fontes de energia nós vamos estudar em um momento posterior. Como resultado desses investimentos em ciência e pesquisa, nós temos a aceleração das inovações. A cada momento, a indústria nos traz inovações em diversos tipos de produtos. Como consequência da terceira revolução industrial, a revolução técnico-científica, nós temos, por exemplo, ampliação da capacidade produtiva. A sociedade tem uma capacidade de produzir cada vez maior, mais intensa e mais acelerada. Temos também o desenvolvimento de novos produtos e novos materiais, como fruto dessa pesquisa e desenvolvimento científico. Temos algumas consequências também negativas, como, por exemplo, a automação e a informatização, que, por um lado, aumentam a capacidade produtiva e, por outro lado, substituem a mão de obra de pessoas por máquinas, como vocês podem ver na imagem ao lado, né? A linha de montagem de um automóvel completamente comandada por braços mecânicos, dispensando a mão de obra humana, especialmente aquela menos qualificada. Um outro aspecto negativo é a dependência tecnológica dos países menos desenvolvidos em relação àqueles países mais desenvolvidos. A comunicação em uma velocidade instantânea também é um outro aspecto positivo da terceira revolução industrial. Então, nós temos, por um lado, consequências positivas e, por outro lado, consequências negativas. Vamos analisar como é que se dá essa relação entre a ciência, a pesquisa e a produção de novos produtos e materiais junto à indústria. Na verdade, aqui ocorre um ciclo que se repete, né? Nós podemos determinar que esse ciclo começa com a pesquisa científica. Essa pesquisa ela vai resultar em novos produtos. Por exemplo, o setor de informática e comunicação. A cada dia, novos modelos de computadores e celulares são lançados no mercado. Esses lançamentos são frutos da pesquisa e do desenvolvimento, que trazem cada dia produtos novos que vão ser consumidos e gerar lucros para essas empresas de tecnologia da informação e da comunicação. Para que haja a pesquisa, é necessário que hajam investimentos em ciência. Então, os países mais desenvolvidos e as multinacionais de grande importância no mundo estão sempre investindo em ciência. Esse desenvolvimento científico gera pesquisa, essa pesquisa gera novos produtos e esse ciclo se repete constantemente. Um elemento muito importante desse ciclo é o capital, ou seja, os recursos que são utilizados para investimentos em ciência, na pesquisa e na produção. Todo esse sistema de ciência, pesquisa e produção gera lucro para os países e para as empresas. Uma parte desse lucro vai para os cofres das empresas e dos estados, e uma outra parte desses lucros volta
a ser investido nesse ciclo de ciência, pesquisa e produção, que nós chamamos de P&D, pesquisa e desenvolvimento. Por um lado, países, os estados nacionais, investem em ciência através das suas universidades, e, por outro lado, no setor privado, as grandes multinacionais do mundo investem em ciência e pesquisa através dos seus laboratórios particulares. E assim o ciclo de desenvolvimento dos novos produtos industriais segue em ritmo muito acelerado. Como consequência dos investimentos em ciência e pesquisa, os países que mais investem em pesquisa e desenvolvimento são também aqueles que apresentam os maiores índices de inovação. E aqui nós temos um gráfico que mostra os países considerados mais inovadores do mundo. Em primeiro lugar, Coreia do Sul, em segundo lugar, Alemanha, em terceiro lugar, Finlândia, e daí por diante. Todos esses países extremamente desenvolvidos e alguns países que têm se desenvolvido recentemente, como Singapura, que está em sexto lugar nesse ranking, mostrando que, para as nações conseguirem se desenvolver, é necessário que invista-se em pesquisa e desenvolvimento científico, ok? Espero que tenham compreendido inicialmente a relação entre a ciência e o desenvolvimento no contexto da terceira revolução industrial. Essa foi mais uma aula de geografia. Abraço a todos, cuidem-se.